Olá, internautas que, como todas as semanas, ouvem ou leem no Somos Todos Um, o horóscopo semanal, o céu da semana. Sou Graziela Marracini, astróloga do site, portal de autoconhecimento Somos Todos Um e o meu site astrosirios.com.br. Essa semana que vai do dia 18 ao dia 24 de janeiro de 2015. Teremos uma mudança no céu, ou seja, o Sol, que está no signo de Capricórnio, ingressa no signo de Aquário. Lembro às pessoas que as constelações não correspondem exatamente aos signos, porque os signos têm 30 graus cada um. A divisão do zodíaco foi feita em 30 graus e ela trabalha com arquétipos, mas às vezes pode não corresponder exatamente à constelação que está atrás naquele momento em que nós estamos falando do Sol, do ponto de vista astronômico, né? Porque existe realmente essa polêmica. Então, eu vou só falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, nós temos então essas duas coisas importantes, né? A primeira que o início, né, do segundo, digamos, segundo mês do verão, que vai acontecer no dia 20 de janeiro, às 6h43 da manhã, horário de Brasília, ou seja, 5h43 solar e, claro, tem a diferença que muitos estados brasileiros utilizam Brasília e alguns estados não utilizam esse horário de verão oficial. Então, isso é bom que vocês verifiquem no seu próprio estado. E no próprio dia 20, às 10h14, sempre na hora de Brasília, a Lua vai se juntar ao Sol, ou seja, vai acontecer a famosa chamada Lua Nova. Sempre que tem a lua nova, algo novo entra no ar, ou seja, modifica o campo energético das pessoas. E as pessoas agora, eu creio, que já estejam num período no qual a gente já está pensando nas viagens de carnaval, enfim, o Brasil é assim e nós sabemos. Mas nós não vamos deixar de lado, né, os princípios que têm relação com esse signo de Aquário, que é o princípio da liberdade. Muito tem se falado sobre essa famosa liberdade, né? Liberdade de expressão. Eu tenho realmente a minha liberdade, me dá o direito de dizer qualquer coisa. O meu direito me dá o direito de avançar no direito do outro, aonde termina o meu direito e aonde começa o direito do outro. Nesse momento, no céu, existe uma configuração astrológica que é o planeta Mercúrio, que é o planeta que rege o intelecto, a comunicação, a conversa, enfim, aquilo que a gente chama de comunicação, que seja ela verbal, manual ou física, aí nesse caso seria trânsito e, enfim, essas coisas que comunicam os países, as cidades, né, as viagens, então isso vai aumentar também. Porém, esse planeta, Mercúrio, está em oposição a Júpiter que está em Leão e Mercúrio que está em Aquário. Então, essa discussão, que realmente são as opiniões, parece um pouco um repeteco daquilo que aconteceu no período das eleições, né? Mas por que um repeteco? Porque Júpiter está em retrogradação. Essa configuração, apesar de não estar nesse signo exatamente, mas ele estava praticamente, não, estava no mesmo signo, mas não no mesmo grau. Então, o retorno de Júpiter, ao fazer novamente uma oposição com Mercúrio, trouxe de volta essas discussões e essas divisões que a gente está percebendo, inclusive, nas redes sociais. Opiniões muito contrárias à execução do traficante brasileiro que foi fuzilado, a necessidade, enfim, a tragédia que aconteceu na França, manifestações a favor e contra, e isso vai continuar acontecendo, ou seja, os debates que eu considero sobre moral, filosofia, filosóficos, né, aquelas opiniões, e religiosos e éticos e morais.
podemos continuar pensando nisso, porque cada um tem a sua opinião pessoal e ela deve ser respeitada, seja ela de um amigo ou seja ela de um inimigo. Porque eu acredito que eu defendo a liberdade de expressão do outro, mesmo que ela seja contrária à minha, porque essa é a verdadeira liberdade. O respeito, talvez isso tenha a ver com respeito. Então, temos também Vênus em oposição a Júpiter, porque os dois planetas, Mercúrio e Vênus, o planeta do prazer e do amor, também estão em conjunção. Então, os dois fazem essa oposição com Júpiter. E eu diria, nesse caso, que nós vamos falar um pouquinho da exageração dos prazeres, já que Vênus é o planeta do prazer. Né? Experiências assim que a gente tem sobre talvez, como é que eu poderia dizer, comer demais, exagerar também nessas coisas de isso é bom para mim, então não vai ser bom para você. Eu acho que nós devemos levantar esse assunto essa semana. E a Marte, que está em conjunção com o Netuno, que realmente traz uma espécie de idealismo, assim, que a gente às vezes fica defendendo com unhas e dentes em prol de alguma coisa inexistente na realidade. Então, cuidado com a realidade, manter o pé na realidade no dia a dia, sermos prudentes. Eu acho que esse é a coisa mais importante que eu poderia dizer para vocês. Um conselho, né? O conselho da semana. Então, se vocês forem viajar também, cuidado, porque essa semana nós vamos começar a ter os problemas de viagens, daqui a pouco Mercúrio vai entrar em retrogradação, então começam os aeroportos, as viagens, as praias, não sei o quê, e vai continuar essa oposição. As pessoas vão continuar emitindo opiniões contrárias e talvez isso continue a esquentar as redes sociais. E outro assunto que está esquentando as redes sociais é o calorão, né? Calorão de São Paulo, calorão do Brasil de maneira geral, mas é o aquecimento global. O Brasil está em cheio, sentindo na pele esse aquecimento absolutamente insuportável. Culpa do quê? Culpa da nossa falta de perspectiva futura. Nossas ações são feitas hoje, podem ser pagas amanhã, podem ser pagas daqui a muito tempo, mas elas sempre terão um retorno. Lembre-se da lei do retorno, uma das leis herméticas, né? Podem ler lá no meu site, astrosírios.com.br. Se vocês desejarem receber esse boletim todas as semanas, assim como o artigo da semana, se inscrevam. Agora o meu site está renovado e tem um lugar onde vocês podem colocar newsletter, coloquem seu nome e o seu e-mail. E eu mandarei para vocês todas as segundas-feiras, vocês receberão o boletim com o artigo. E talvez algumas dicas também preciosas. Tchau, uma boa semana. Espero que vocês todos tenham muita paz, harmonia e sabedoria. Tchau.